Então saberemos como essa guerra se desenvolve apenas com base na geografia, certo? Então este é um mapa. E este mapa, mesmo que você realmente não conheça a guerra, mesmo que você não conheça os participantes, mesmo que você não conheça o armamento, este mapa vai te mostrar exatamente como essa guerra vai se desenrolar. Certo, então algumas coisas para se ter em mente sobre este mapa. É como chamamos essa área. Bem pequena, tem uns 33 quilômetros de largura. Dá para atravessar nadando. É realmente pequena. Estreita, certo? Essa pequena área, pessoal, chama-se Chao de Falmos, certo? E ela é importante porque é realmente o centro do mundo. Essa única área é o nexo, o pivô do mundo. Deixe-me explicar por quê. Primeiro de tudo, do GCC, você tem 20% de todo o petróleo do mundo passando por esse estreito. Para onde ele vai, pessoal? Vai para a Ásia, Índia, Paquistão, Coreia do Sul, China, Japão. A Índia depende em 60% desse petróleo vindo dessa área. A China depende em 40%. O Japão, 75%. O primeiro-ministro Takeuchi do Japão disse que, veja, se o Estreito de Hormuz fechar, ficaremos sem petróleo em cerca de 8, 9 meses. Toda a economia japonesa entraria em colapso em 8, 9 meses se o Estreito de Hormuz fosse fechado. E sabe o que mais? Os iranianos encerraram as operações de repatriação de curto prazo, ok? Portanto, podemos esperar que toda a economia global sofra muito nos próximos meses. Muito bem, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, então, o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, envia petróleo através dos pântanos de Serra Leoa. E o que recebe em troca? Comida, pessoal. Certo, então... Muitos subestimam o Conselho de Cooperação do Golfo, mas ele é o pilar do Império Americano. O Império Americano é o petrodólar. O conceito é simples. Os IRTEUA, o dólar não vale nada, só tem valor se as pessoas o desejarem. Mas o CCG exige pagamento em dólares por petróleo caro. Essa é a base do valor do GUA. Dólar. Portanto, se o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, entrar em colapso, a economia americana e o Império Americano entrarão em colapso simultaneamente. O problema, porém, é que o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG, é uma construção artificial de império. Naturalmente, isso não existe. Por quê? Porque isso não é comida, não é óleo, não é água. Certo, pessoal? Sem comida, sem água. Assim, essas cidades conseguem crescer em milhões graças a todo esse dinheiro do petróleo que entra no país. Se você bloquear a passagem de um alce, não entrará comida, certo? Todos eles vão morrer de fome. Que quantidade de alimentos o GCD recebe do exterior? 80%. 80% de todos os alimentos que consome vêm do exterior, são importados. Não cresce por si só, importa. Portanto, o alce prateado é realmente fundamental. E mais uma vez, os iranianos irão fechá-la para estrangular a economia global e, consequentemente, levar o Império Americano à falência. A segunda coisa que você vai notar são essas montanhas. Essas montanhas são o que chamamos de Irã. Isto é o Irã. Isto é o GCC. Isso não é uma disputa justa, certo? Porque são montanhas. E o que se pode fazer nas montanhas? Podemos esconder bases de foguetes. É possível esconder bases de drones, é possível esconder mísseis, e essa é toda a estratégia ofensiva iraniana. A partir daqui, eles podem esconder mísseis e drones para atacar o Conselho de Cooperação do Golfo, CCG. E o que eles estão atacando? Eles estão atacando 3 coisas, certo? Eles estão atacando bases militares americanas. Bases militares americanas. Essa é a número 1. Será que os americanos têm condições de se defender desses ataques? A resposta é não. Não são, não é. É a coisa mais ridícula do mundo. Vocês têm todas essas bases no Oriente Médio, mas não conseguem defendê-las contra os iranianos. Isso é meio estranho. Certo, mas essa é a número 1. Em segundo lugar está o petróleo e a energia. Quão difícil é explodir um campo de petróleo com um drone? Não é nada difícil. Você consegue defender esses campos de petróleo? Não, você não consegue, certo? Em terceiro lugar, e esse é o mais importante, é a água. Ok, vocês não sabem disso, mas o GCC tem pouco acesso à água potável. Então, a única maneira de produzir água é o que chamamos de usinas de dessalinização, certo? Essas fábricas captam água salgada e, por meio de um processo eletroquímico, a transformam em água doce para uso da população. Como você pode ver, 60% do abastecimento de água vem de usinas de dessalinização, certo? 60%. É difícil explodir uma usina de dessalinização usando um drone? A resposta é muito fácil, entende?
Assim, temos essa situação absurda em que o Irã é uma fortaleza nas montanhas, onde pode esconder sua capacidade ofensiva. E o CCG é apenas esse deserto plano, e está exposto a ataques. E não há nada que possa ser feito a respeito. Então, a qualquer momento nesta guerra, os iranianos podem simplesmente destruir todo o CCG. E não há nada que ninguém possa fazer a respeito. Certo, mas o Irã também tem uma fraqueza. Ok? E isso é fundamental. Então, o Irã também tem um problema de água, certo? Durante muito tempo, eles sofreram com a questão da seca. Certo, apenas mudança climática. Então, o plano dos israelenses e americanos é destruir o abastecimento de água dos iranianos. Porque a fortaleza, ela é uma fortaleza montanhosa, mas também pode ser uma prisão nas montanhas, onde as pessoas ficam presas sem acesso à água. Certo? Então, o que vamos ver agora? Já estamos vendo ataques à infraestrutura civil, hospitais. No futuro, você verá ataques ao abastecimento de água, em represas, em reservatórios, em usinas de energia. O objetivo, a ideia, é tornar o Irã tão inabitável que o povo terá que se rebelar contra o governo ou haverá uma crise de refugiados no Irã, certo? Então, como você pode ver neste mapa, essa guerra é o fim do mundo, certo? Ambos os lados têm potencial para se destruírem mutuamente. A verdadeira questão é até onde eles querem ir, não é? Podemos também dizer que isso é quase um jogo de coragem, certo? Nós podemos nos destruir mutuamente, até onde você quer ir. E o problema é este. O problema é que os iranianos são xiitas, que acreditam no martírio, e você matou o líder religioso, o Ayatollah Khamenei. Então, eles estão dispostos a ir muito, muito longe. Os países do Golfo são muçulmanos, mas são materialistas. Eles amam dinheiro e, além disso, a maior parte da população é composta por expatriados, estrangeiros. 90% de Dubai são estrangeiros. Adivinha o que vai acontecer se eles sofrerem? Todos vão fugir, certo? Então isso não é um confronto baseado no medo. A grande dúvida que as pessoas têm é, antes de tudo, se os americanos vão usar tropas terrestres. Porque a única maneira de derrotar o Irã é usando tropas terrestres, certo? Essa é uma grande questão que vamos analisar nas próximas semanas. Os Estados Unidos vão enviar seu exército? 500 mil, 2 milhões de soldados para derrubar o governo. Essa é a primeira questão. Segunda questão, armas nucleares. Se você perder uma guerra, escolheria usar armas nucleares? Essa é outra grande dúvida que temos. Outra grande questão que temos é quem vai se envolver? Porque a situação é tão grave que a Europa, especificamente a Alemanha, França e Reino Unido, estão falando em entrar nessa guerra. E sabe o que mais? Caso isso aconteça, é possível que a Rússia e a China também entrem nessa guerra ao lado dos iranianos. Isto é a Terceira Guerra Mundial, ok? Devido à importância das operações cirúrgicas, devido à importância do Oriente Médio, todos precisam se envolver em algum momento. E vamos usar a teoria dos jogos para realmente tentar entender o que está acontecendo na prática e aonde isso pode nos levar, ok? Certo, vocês entenderam? Tudo bem. Certo, vamos continuar. Ok, então, novamente, há bases americanas por todo o Oriente Médio. E originalmente, essas bases foram estabelecidas para protegê-los basicamente do próprio povo deles, certo? Essas são monarquias que foram impostas a essas nações pelo Império Anglo-Americano, primeiro pelos britânicos, e depois os americanos vieram apoiar essas monarquias. E assim, eles fornecem defesa. Mas aí você pensa, espere um minuto aqui. Quer dizer, nós não acabamos de dizer que essas bases americanas podem realmente defender essas pessoas, que elas estão expostas? E a resposta é sim, isso é verdade. Mas lembre-se de que o exército americano foi construído durante a Guerra Fria, certo? E a Guerra Fria foi uma guerra entre a União Soviética e os Estados Unidos. E então, a Guerra Fria foi definida por algo chamado MAD. Destruição mútua assegurada porque ambos tinham armas nucleares, certo? Então eles realmente não entraram em guerra um contra o outro. Ou seja, essas bases não foram realmente feitas para defender essas nações de outros inimigos. Elas foram feitas, na verdade, para impor a autoridade americana no Oriente Médio, certo? E é essa a ideia. É a ideia, esse império é realmente uma imagem. É uma alucinação. É uma ideia. Império é uma aura de invencibilidade e inviolabilidade, certo?
Se você teme, então você obedece. Mas isso não foi realmente feito para lutar uma guerra, certo? E é por isso que temos essa situação absurda. E como há tantas bases no GCC, isso dá aos iranianos o pretexto perfeito para atacá-las a fim de destruir a economia do GCC, o que destruirá o Império Americano, certo? Certo. Então é assim que a guerra está se desenhando, ok? Então, o vermelho representa os israelenses e os americanos. Os de amarelo são os iranianos. E como vocês podem ver, os iranianos estão atacando em todos os lugares. Principalmente Israel, ok? Mas também, como podem ver, muita atenção voltada para o Bahrein e o Catar. E mais uma vez, a intenção é desestabilizar a economia e o governo. É para tentar gerar o máximo de instabilidade possível, certo? Certo. E como vocês podem ver, os americanos nesta divulgação estão focados em Teherã. Então, os americanos e os israelenses usam algo que chamamos de choque e pavor. E a própria ideia do choque e pavor é decapitar o inimigo. Você corta a cabeça, o corpo cai. O problema, porém, é que, novamente, os iranianos veem isso como uma guerra religiosa. E por isso, os iranianos anunciaram guerra total. E então, o que isso significa é que, neste momento, o comando e controle no Irã está descentralizado. Não há uma pessoa só dizendo a todos o que fazer. Cada região tem suas próprias ordens, tem sua própria estratégia. Então, se você derrubar Teherã, todo o resto continua funcionando. Portanto, se você cortar a cabeça, isso não muda nada. Mas, infelizmente, os israelenses e americanos usam isso como doutrina militar. Doutrina militar significa apenas como você estrutura seu exército, para qual finalidade. E assim, mesmo que os americanos pareçam um exército invencível, eles não estão preparados para lutar uma guerra do século XXI contra drones, contra a descentralização, contra fanáticos religiosos. Eles simplesmente não estão. Mas infelizmente, por causa da doutrina militar, eles vão continuar atacando Teherã. Agora, a grande ironia de tudo isso é que os iranianos que mais apoiariam você que defende a mudança de regime, na verdade estão nas cidades porque são educados, são progressistas. As pessoas que são mais fundamentalmente contra você, que lutarão até a morte, são os fanáticos religiosos, os militantes xiitas que vivem nas áreas rurais, ok? Então isso é algo realmente absurdo, onde você está, na verdade, destruindo aqueles que provavelmente mais te apoiariam e deixando em paz aqueles que têm mais chance de cometer jihad contra você, certo? Alguma pergunta até agora?